A gente sempre acha que essas coisas só acontecem na televisão ou com os outros, nunca perto da nossa casa, sabe? Eu moro num desses bairros tranquilos, onde todo mundo se conhece pelo nome e deixa a porta destrancada quando vai na padaria. Aí tinha esse senhor, o seu Antônio, que fazia jardinagem para várias famílias aqui perto. Um velhinho de uns 70 anos, magrelo, sempre sorrindo e com aquele jeito calmo de falar. Ele apareceu no bairro faz uns 6 meses e logo conquistou todo mundo. Cuidava das plantas como ninguém, cobrava um preço justo e vivia trazendo coisas para as crianças. Balas, chocolatinhos, essas coisas. Minha filha de 8 anos adorava ele. Ficava esperando na janela no dia que ele vinha cuidar do nosso jardim. E eu, boba que sou, achava aquilo uma gracinha. Como fui tão cega? A gente sempre ensina os filhos a não aceitar nada de estranhos, mas quando é um velhinho simpático que trabalha para a família, a gente baixa a guarda, né? E aí o Tom sumiu. Tom era nosso gato, um persa cinza que minha filha ganhou no aniversário dela. Ele não era de sair muito de casa, só ficava no quintal mesmo. Num dia ele estava lá, brincando e se espreguiçando no sol como sempre, no outro. Sumiu. Minha filha chorou tanto que eu não sabia o que fazer. A gente procurou por todo canto, perguntou para todos os vizinhos, colocou cartazes, ofereceu recompensa, mas nada. Daí meu marido decidiu instalar umas câmeras de segurança. Não só por causa do Tom, mas porque outros bichos de estimação também tinham sumido no bairro nas últimas semanas. A dona Cláudia perdeu 2 coelhos, a família do final da rua não achava o cachorrinho deles, e por aí vai. Todo mundo achando que era algum predador, talvez uma raposa que tinha entrado na área urbana, sei lá. A gente nem estava mais pensando no Tom quando aquilo aconteceu. Era uma quarta-feira e seu Antônio estava cuidando do jardim da casa ao lado, da dona Márcia. Eu estava na cozinha fazendo o almoço quando ouvi um barulho estranho vindo do quintal. Olhei pela janela e vi o gato dos vizinhos passando pelo buraco na cerca que dá para o nosso quintal. Nem liguei muito, aquele gato vivia passeando por aí. Só que daí as câmeras mandaram uma notificação para o celular do meu marido. Ele estava no trabalho, mas me ligou na hora. Olha as imagens agora. Ele falou todo nervoso. Entrei no aplicativo e quase caí para trás. Era o seu Antônio, entrando pelo portãozinho lateral do nosso quintal, olhando para os lados como quem não quer ser visto. Ele tirou um saquinho do bolso e colocou um pouco de ração no chão. Daí, ele ficou esperando, escondido atrás da árvore. Quando o gato dos vizinhos veio comer, ele jogou uma rede pequena em cima do bicho que ficou todo enrolado tentando escapar. Foi tão rápido que eu nem acreditei no que estava vendo. Ele pegou o gato, ainda se debatendo, e enfiou numa gaiola que ele tirou da caixa de ferramentas dele. Fechou tudo e saiu andando calmamente, como se não tivesse feito nada demais. Senti meu sangue gelar. Liguei para o meu marido de volta gritando, e ele disse para eu ligar para a polícia imediatamente. Enquanto discava o número com as mãos tremendo, só conseguia pensar. Foi ele que pegou o Tom. Foi ele. A polícia chegou em uns 20 minutos, mas parecia uma eternidade. Fiquei na janela o tempo todo, vendo o seu Antônio trabalhando no jardim da vizinha, como se nada tivesse acontecido. Quando as viaturas pararam na frente da casa, ele nem tentou fugir. Só ficou lá, com aquela cara de surpresa, segurando a tesoura de poda. Os policiais pediram para olhar a caixa de ferramentas dele e na hora que abriram, encontraram a gaiola com o gato dos vizinhos dentro, miando desesperado. Seu Antônio começou a gaguejar, dizendo que tinha pego o gato porque ele estava destruindo as plantas, que ia soltar depois essas coisas. Mas ninguém acreditou, né? Com as provas do vídeo e o gato ali preso, não tinha como negar. Os policiais perguntaram onde ele morava e foram até lá com ele. Meu marido chegou do trabalho nessa hora e decidiu ir junto. Eu fiquei em casa com minha filha, tentando explicar o que tinha acontecido sem assustá-la muito.
Umas 2 horas depois, meu marido voltou com uma cara que eu nunca vou esquecer. Parecia que ele tinha visto um fantasma. Ele me chamou para o quarto, longe da nossa filha, e começou a contar o que tinham encontrado na casa do seu Antônio. Era uma casa simples, meio afastada, com um terreno grande nos fundos. Lá atrás, tinha um galpão velho que, segundo meu marido, era coisa de filme de terror. Dentro do galpão, tinha vários animais mortos, alguns em gaiolas, outros em vasilhas cheias de sangue. E o pior, encontraram alguns animais pendurados de cabeça para baixo, como se tivessem sido sacrificados. Nosso Tom estava lá, entre os animais mortos. Meu marido disse que não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. Não consegui dormir direito por semanas depois disso. A notícia se espalhou pelo bairro como fogo. Todo mundo em choque, as mães com medo, as crianças tendo pesadelos. A polícia disse que seu Antônio praticava algum tipo de ritual com os animais. Encontraram na casa dele um caderno cheio de anotações estranhas. O homem foi preso por maus tratos aos animais, mas quase não chegou na delegacia. Quando os vizinhos souberam o que tinha acontecido, juntou uma multidão na frente da casa dele. A guarda municipal teve que chamar reforço para impedir que linchassem o homem. Eu mesma, que nunca fui violenta na vida, confesso que senti vontade de fazer justiça com as próprias mãos. O pior é que depois descobriram que seu Antônio nem era o nome verdadeiro dele. A polícia achou documentos falsos na casa. Parece que ele já tinha feito a mesma coisa em outros lugares, sempre se mudando antes que descobrissem. E sempre usando o mesmo truque. O velhinho simpático que conquista a confiança de todos. Agora, toda vez que alguém novo se muda para o bairro, a gente fica com o pé atrás. Instalamos mais câmeras, fechamos os portões, não deixamos mais as crianças brincarem sozinhas no quintal. Essa sensação de segurança que a gente tinha, acabou. E tudo por causa de um velhinho que distribuía doces e sorrisos, enquanto por dentro escondia algo tão doentio. Como confiar nas pessoas depois de uma coisa dessas? Aqui está o relato completo, revisado para manter-se fiel à sinopse e à realidade. Essa história aconteceu há muito tempo atrás, numa cidade bem pequena do nordeste do país. É tão estranho pensar que algo assim possa acontecer numa igreja, justamente um lugar que devia ser de paz e proteção. Até hoje, quando minha mãe conta essa história, o coração dela dispara e ela fica toda arrepiada. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito batalhadora. Ela teve que começar a trabalhar muito cedo para ajudar na renda da casa, aí ela pegava qualquer serviço que aparecia. Em um desses trabalhos, ela conseguiu uma vaga de faxineira numa igreja evangélica que tinha aberto fazia pouco tempo no bairro. No começo, parecia um lugar comum, sabe? O pastor era muito respeitado, falava bem, sempre bem vestido. A igreja lotava nos cultos de domingo e ele ficou famoso na região porque diziam que fazia milagres, principalmente cura de doenças graves. Minha mãe trabalhava lá 3 vezes por semana, limpava tudo depois dos cultos. Ela me contou que logo nas primeiras semanas começou a notar coisas estranhas. Tinha uma sala nos fundos da igreja que era trancada com cadeado. E o pastor falava que era proibido entrar lá, que era o lugar sagrado onde ele orava. Minha mãe também percebeu que depois que todo mundo ia embora, algumas pessoas voltavam de madrugada. Geralmente pessoas ricas chegavam em carros caros. O pastor recebia essas pessoas sozinho. E minha mãe ouvia barulhos estranhos vindo daquela sala trancada. Uma vez ela encontrou manchas escuras no chão que pareciam sangue, mas o pastor disse que era vinho que tinha derramado durante a Santa Ceia. Outra coisa estranha é que sempre apareciam animais mortos no lixo dos fundos da igreja, galinhas, pombos, até cachorros pequenos.
O pastor dizia que eram animais que já tinham morrido e o pessoal deixava lá por não ter onde enterrar. Mas minha mãe achava aquilo muito esquisito. Depois de alguns meses trabalhando lá, minha mãe começou a ficar com medo. Ela notou que o pastor a observava muito, fazia perguntas sobre a vida dela, queria saber se ela morava sozinha, se tinha família na cidade. Um dia, ela estava limpando o escritório dele e ouviu vozes alteradas vindo da tal sala proibida. A curiosidade foi maior que o medo e ela encostou o ouvido na porta. Ouviu o pastor falando com um homem e, pelo que entendeu, o homem tinha pago uma quantia grande de dinheiro por um milagre para a esposa dele que estava com câncer terminal. O pastor disse que para curar algo tão grave, o preço era mais alto, não só dinheiro, mas precisava de um sacrifício especial. Minha mãe ficou apavorada e voltou rápido para limpar o resto da igreja, fingindo que não tinha ouvido nada. Na semana seguinte, ela chegou mais cedo para o trabalho e viu que a porta da sala proibida estava entreaberta. Ela sabia que não devia, mas a curiosidade foi maior. Quando olhou para dentro, quase desmaiou de susto. As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos, desenhados com tinta vermelha. Tinha velas pretas por todo lado e no centro da sala tinha uma espécie de altar com fotografias de pessoas, algumas riscadas com X vermelho. Ela reconheceu algumas das pessoas das fotos. Eram membros da igreja que tinham morrido nos últimos meses, pessoas que iam pedir cura para doenças. No canto da sala tinha gaiolas com animais vivos e várias facas e objetos que pareciam ser usados em rituais. Ela saiu de lá tremendo, querendo pedir demissão, mas estava precisando muito do dinheiro e resolveu aguentar mais um pouco. Foi num sábado à noite que aconteceu o pior. Minha mãe tinha ficado até mais tarde limpando porque ia ter um culto especial no domingo. Ela queria deixar tudo bem arrumado, sabe como é? Precisava muito daquele emprego. Quando ela estava quase terminando, lá pelas 9 da noite, escutou um carro chegando. Aí ela olhou pela janelinha e viu um carro grande, preto, daqueles bem caros. Do carro, desceu o pastor junto com um casal. A mulher parecia muito doente, magra demais, pálida, mal conseguia andar. O marido tinha que carregar ela. E junto com eles desceu também uma moça jovem, bem jovem mesmo, devia ter uns 20 anos. A menina parecia assustada, olhava para todo lado como se quisesse fugir dali. Minha mãe ficou com um aperto no peito, achou aquilo tudo muito estranho. Ela se escondeu no quartinho de limpeza porque já estava tarde e não queria que o pastor soubesse que ela ainda estava lá. Pela fresta da porta, ela viu todos entrando na tal sala proibida. Ela ficou lá, sem saber o que fazer, e depois de um tempo começou a ouvir uns gritos. Era a voz da moça jovem pedindo socorro, gritando: "Me solta, por favor!" Minha mãe tremia tanto que nem conseguia se mexer. Os gritos foram ficando mais fracos até que pararam de vez. Um tempo depois, a porta da sala abriu e o pastor saiu primeiro, seguido pelo homem que agora não carregava mais a esposa. A mulher andava sozinha, parecia mais forte, diferente. Minha mãe viu que as roupas da mulher tinham manchas escuras que pareciam sangue, e a moça jovem não saiu com eles. Quando todos foram embora, minha mãe, tremendo de medo, espiou pela janela e viu o homem colocando um pacote grande e pesado no porta-malas do carro. Naquela hora, ela teve certeza do que tinha acontecido. Aquela moça tinha sido sacrificada em algum tipo de ritual. No dia seguinte, ela pensou em ir na delegacia, mas estava com muito medo. Antes decidiu passar na igreja para pegar sua carteira de trabalho que tinha deixado guardada lá. Ela chegou no horário do culto da manhã, quando tinha bastante gente. O pastor estava lá na frente, pregando como se nada tivesse acontecido. Minha mãe aproveitou que ele estava ocupado e entrou no escritório dele sem ninguém ver. Enquanto procurava a carteira de trabalho, ela abriu uma gaveta e achou uma pasta preta com vários papéis dentro.
A curiosidade bateu de novo e ela deu uma olhada rápida. Foi aí que ela sentiu o corpo todo gelar. Dentro da pasta tinha várias fichas com nomes, endereços e fotos de pessoas. Algumas fotos tinham um X vermelho em cima. Quando ela foi passando as folhas, encontrou uma ficha com os dados dela completos. Endereço, informações da família, até o nome da avó dela. E o pior, tinha uma foto dela que alguém tinha tirado escondido. Era ela saindo da igreja. Na foto, tinha uma marca vermelha em círculo e uma data escrita. Era para dali a 2 dias. Minha mãe entendeu tudo na hora. Ela ia ser a próxima. Sem nem pensar direito, ela saiu da igreja disfarçando o nervoso, foi direto para casa, pegou só o essencial numa mochila pequena e foi para a rodoviária. Ela lembrou que tinha uns bisavós que moravam bem longe no interior, onde ninguém ia achar ela. Na rodoviária comprou passagem para o primeiro ônibus que saía, não importava para onde. Depois foi pegando outros ônibus, sempre com medo de estar sendo seguida, até chegar na cidadezinha dos bisavós. Ela nunca mais voltou, nem para buscar as coisas dela. Nunca fez denúncia porque tinha medo que a polícia não acreditasse. Era a palavra dela contra a de um pastor respeitado. Anos depois, minha mãe soube por uma antiga vizinha que a tal igreja tinha fechado de repente, sem explicação, e o pastor tinha sumido. Ninguém sabia para onde. Eu nasci 5 anos depois desse acontecimento todo. Minha mãe só me contou essa história quando eu fiz 15 anos. E mesmo assim, ela tremia ao contar, como se tivesse acontecido ontem. Até hoje, ela não consegue nem passar perto de uma igreja sem sentir calafrios. Eu agradeço todo dia pela intuição dela, porque se ela não tivesse descoberto aquela pasta, tenho certeza que eu nem estaria aqui para contar essa história. Eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo. Sempre fui uma pessoa cuidadosa, sabe? Mas aí, depois de tanto insistirem, minhas amigas me convenceram a criar um perfil num desses aplicativos de namoro. No começo, foi o de sempre. Um monte de caras estranhos, mandando mensagens sem graça. Até que um dia, apareceu o Rafael. Nossa, ele parecia perfeito demais para ser verdade. Bonito, inteligente, bem-sucedido e com aquele jeito atencioso que toda mulher sonha, né? A gente começou a conversar e bateu aquela química na hora. Nos primeiros encontros, ele me levava em restaurantes caros, sempre me dava presentes, me tratava como uma rainha. Depois de só 3 meses namorando, ele me propôs irmos morar juntos. Na hora, eu achei meio cedo, mas ele tinha uma casa linda, num condomínio fechado, e falou que não fazia sentido eu continuar pagando aluguel num apartamento pequeno. E bom, eu estava apaixonada demais para pensar direito. Larguei meu cantinho e me mudei para a casa dele. Nos primeiros dias era tudo maravilhoso. Parecia que eu estava vivendo um sonho. A gente acordava junto, tomava café na cama, ele me levava para o trabalho. Mas aí, depois de umas 2 semanas, comecei a notar umas coisas estranhas. O Rafael sempre viajava nas quintas-feiras e só voltava na sexta de manhã. Quando eu perguntava onde ele ia, ele desconversava, falava que era a trabalho. Só que uma vez achei um folheto na mochila dele com uns símbolos esquisitos e o nome de um grupo que eu nunca tinha ouvido falar. Quando questionei, ele ficou bravo pela primeira vez. Disse que eu estava invadindo a privacidade dele e não tocou mais no assunto. As coisas foram piorando aos poucos. O Rafael começou a controlar o que eu comia, dizia que queria me manter saudável. Todo dia, ele preparava um suco estranho para mim, com uma cor escura e um gosto amargo, que ele falava que era um mix de superalimentos. Eu tomava só para agradar ele, mas depois ficava com um sono pesado, com a cabeça meio zonza. E ele insistia muito para eu comer carnes mais cruas. Dizia que era mais saudável, que preservava as propriedades energéticas do alimento. Uma vez ele chegou com um pedaço de carne que parecia nem ter passado pelo fogo, toda vermelha, e ficou me olhando fixamente até eu comer tudo.
Depois desse dia, comecei a ter sonhos muito vívidos e estranhos. Sonhava com a minha bisavó, que faleceu quando eu era criança. Nos sonhos, ela aparecia no pé da minha cama com aquele avental florido que ela sempre usava e ficava repetindo: "Ele quer o seu sangue, menina. Corre enquanto dá tempo." Eu acordava assustada, suando frio, mas o Rafael sempre estava lá, me observando com um olhar que não parecia mais carinhoso, e sim obcecado. Durante o dia tinha umas visões estranhas também. Uma vez estava lavando louça e quando olhei para a água na pia, ela parecia vermelha como sangue. Em outra ocasião, vi o reflexo do Rafael no espelho e por um segundo parecia que ele tinha olhos completamente pretos. Achei que estava ficando louca, mas uma parte de mim sabia que tinha algo muito errado acontecendo. Comecei a comer só quando ele não estava por perto e jogar aqueles sucos fora escondida. Aos poucos, minha cabeça foi clareando e as visões diminuíram um pouco, mas os sonhos com minha bisavó continuaram, cada vez mais intensos e assustadores. Era uma quarta-feira quando descobri a verdade. O Rafael tinha saído para uma reunião de trabalho e eu estava em casa sozinha. Ele nunca deixava o notebook dele sem senha, sempre trancava quando saía de perto, mas nesse dia ele saiu com tanta pressa que esqueceu de desligar. Fiquei olhando para o computador aberto na mesa da sala, pensando se devia ou não dar uma olhada. Normalmente, eu jamais faria isso. Sempre respeitei a privacidade dele, mas depois de tudo que estava acontecendo, aqueles sonhos com minha bisavó, aqueles sucos estranhos, eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Sentei na frente do computador e comecei a olhar. No começo não achei nada demais, só e-mails de trabalho, contas para pagar, essas coisas do dia a dia. Aí vi uma pasta chamada Ascensão e quando abri, meu Deus, eram dezenas de e-mails trocados com pessoas que usavam só códigos no lugar de nomes. Eles falavam sobre rituais, cerimônias e tinha vários anexos com fotos de símbolos desenhados no chão, velas pretas, taças com líquidos escuros. Continuei lendo, cada vez mais apavorada, até que achei uma conversa recente que fez meu sangue gelar. Alguém perguntava se o receptáculo estava pronto e o Rafael respondeu que sim, que eu estava quase pronta, que vinha me preparando há meses e que o ritual principal seria daqui a 10 dias na lua cheia. Ele escreveu que estava me alimentando com as essências e que meu corpo já estava quase purificado para receber a entidade. No final do e-mail tinha uma frase que nunca vou esquecer. Dessa vez, encontramos a hospedeira perfeita. Ela não tem muita família, poucos amigos próximos, ninguém vai fazer muitas perguntas quando ela desaparecer. Meu corpo todo tremia enquanto eu lia aquilo. Não era possível que o homem que eu achava que amava estava planejando me usar como algum tipo de sacrifício. Fechei o notebook exatamente como estava e fui para o quarto, tentando respirar, tentando pensar. Precisava sair dali o mais rápido possível, mas não podia deixar que ele desconfiasse de nada. Quando o Rafael voltou naquela noite, fingi que estava tudo normal. Tomei aquele suco nojento que ele me deu e fiz de conta que estava ficando sonolenta como sempre. Ele me carregou para a cama como já tinha feito outras vezes e ficou lá sentado, me observando até eu fingir que estava dormindo profundamente. Quando ele finalmente saiu do quarto, abri os olhos e esperei, contando os minutos. Lá pelas 3 da manhã, ouvi os roncos dele vindo do quarto de hóspedes, onde ele sempre dormia nas noites depois que eu tomava os tais sucos. Era a minha chance. Levantei sem fazer barulho, peguei só minha bolsa com documentos e um pouco de roupa, calcei o primeiro sapato que vi pela frente e saí pela porta da cozinha, que eu sabia que fazia menos barulho. Meu carro estava na garagem, mas achei melhor não usar. Ele poderia ouvir o motor. Saí andando pelo condomínio, rezando para não encontrar ninguém àquela hora, até chegar no portão principal. O segurança estava cochilando e nem me viu passar. Andei mais umas 2 quadras até achar um ponto de táxi.
Dei o endereço da casa dos meus pais, que ficava em outra cidade, a quase 2 horas dali. Durante toda a viagem de táxi, eu olhava pelo retrovisor, com medo que o Rafael tivesse acordado e estivesse me seguindo. Quando finalmente cheguei na casa dos meus pais, já estava amanhecendo. Bati na porta como uma louca. Minha mãe abriu assustada, de camisola, e quando me viu naquele estado, tremendo, chorando, me abraçou sem fazer perguntas. Contei tudo para os meus pais, entre soluços e tremores. No começo eles ficaram em choque, sem saber o que dizer. Mostrei as fotos que tinha tirado escondido das coisas estranhas que ele guardava em casa, aqueles símbolos desenhados, as velas pretas. Foi então que minha mãe começou a chorar e disse que acreditava em mim. Ela disse que minha bisavó, a mesma que aparecia nos meus sonhos, sempre dizia para ter cuidado com pessoas que parecem perfeitas demais no começo. Era como se minha bisavó estivesse tentando me proteger mesmo depois de morta, me mandando aqueles avisos nos sonhos. Naquela mesma manhã, troquei de número de celular, desativei todas as minhas redes sociais e avisei no trabalho que precisaria de uns dias de folga. Meus pais falaram que eu podia ficar com eles o tempo que fosse necessário. Nos dias seguintes, fiquei num estado de nervos terrível. Pulava com qualquer barulho, tinha medo de olhar pela janela, achava que ia ver o Rafael parado na rua me observando. Os pesadelos continuaram por um tempo, mas aos poucos foram diminuindo. Uma semana depois de ter fugido, recebi uma ligação da minha antiga vizinha do condomínio. Ela contou que tinha visto o Rafael procurando por mim, perguntando se alguém sabia onde eu estava. Não dei detalhes para ela sobre o que tinha acontecido comigo. Só pedi que não contasse a ele que tinha falado comigo. Hoje, quase 1 ano depois, ainda moro em outra cidade. Estou fazendo terapia, tentando lidar com o trauma. Nunca mais usei aplicativos de namoro e tenho muito cuidado com quem deixo entrar na minha vida. Aprendi da pior maneira possível que às vezes as pessoas não são quem parecem ser. E que quando algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Bom, nunca achei que ia contar isso para alguém, mas não aguento mais guardar isso só para mim. Eu não sou uma pessoa de acreditar em coisas sobrenaturais. Sempre fui mais pé no chão, sabe? Mas o que aconteceu na minha família não tem explicação normal. Minha avó e meu avô se conheceram ainda crianças, lá no interior, numa época que casamento cedo era comum. Os dois tinham apenas 14 anos quando se casaram. Imagine só. Eram tempos difíceis, não tinha emprego, não tinha oportunidade, a fome batia na porta todo dia. Foi quando meu avô, desesperado, ouviu falar de um jeito de conseguir riqueza rápido. Um conhecido dele, que tinha ficado rico do dia para a noite, contou sobre um tal pacto. Meu avô convenceu minha avó, e numa noite de lua nova, os dois foram até uma encruzilhada na beira da mata. O que aconteceu lá, ninguém sabe direito. Minha avó nunca quis falar, só sei que voltaram diferentes. No dia seguinte, apareceu um homem oferecendo um negócio para o meu avô. E em menos de 1 mês, eles já tinham dinheiro, casa nova, comida na mesa. Parecia milagre, mas logo veio o preço. Minha avó engravidou da primeira filha. Tava tudo bem na gravidez. A menina nasceu saudável, bonitinha, mas quando chegou perto de completar 6 meses, começou a ficar fraquinha, com febre. Os médicos não entendiam o que era. Em 3 dias, a menina faleceu. Todo mundo falou que era doença mesmo, coisa que acontecia muito naquela época. Até aí, ninguém desconfiou de nada. Mas aí veio a segunda filha. História igual. Nasceu bem, chegou perto dos 6 meses e faleceu, do nada. E a terceira filha também. Foi quando minha avó começou a perceber o padrão. Ela contou para o meu avô que tinha sonhado com o homem da encruzilhada, que disse que o preço da riqueza era que toda filha mulher que eles tivessem, ou que os filhos homens deles tivessem, morreria antes de completar 6 meses. Meu avô não acreditou no começo,
Achou que era coincidência, mas quando a quarta filha deles morreu do mesmo jeito, ele percebeu que o negócio era sério. Eles pararam de tentar ter filhas e tiveram 8 filhos homens seguidos. Todos sobreviveram. Os anos foram passando, a família ficou cada vez mais rica, mas ninguém falava sobre as meninas que morreram. Era tipo um segredo que todo mundo fingia não existir. Quando os filhos homens cresceram e casaram, começou tudo de novo. Cada nora que tinha uma menina, a criança morria antes dos 6 meses. Os médicos sempre davam diagnósticos diferentes: infecção, febre inexplicável, parada cardíaca, mas o resultado era sempre o mesmo. As famílias dos meus tios começaram a só ter meninos, como se o corpo das mulheres já soubesse que meninas não sobreviveriam. Várias noras tiveram depressão, umas até se separaram dos meus tios. Ninguém entendia o que estava acontecendo, mas minha avó sabia. Eu via o olhar dela quando nascia uma menina na família. Era um olhar de quem já estava de luto. Os anos se passaram e meu pai, o 5º filho homem, conheceu minha mãe. Acontece que minha mãe não era uma mulher comum. Lá no interior onde ela nasceu, desde criança, ela ajudava a avó dela, que era curandeira, benzedeira, rezadeira e parteira. O povo chamava de macumbeira, mas não era bem isso. Ela só conhecia os segredos das plantas, das rezas antigas, dos rituais que o povo foi esquecendo. Minha mãe sabia que tinha algo estranho na família do meu pai quando conheceu minha avó. Ela disse que sentiu um frio na espinha, como se tivesse algo pesado, uma sombra seguindo minha avó. Mesmo assim, ela se apaixonou pelo meu pai e eles casaram. Quando minha mãe engravidou, minha avó quase enlouqueceu de preocupação. Implorou para minha mãe fazer exames para saber se era menino ou menina. Quando descobriram que era menina, minha avó chorou por dias. Foi quando minha mãe confrontou ela, exigindo saber o que estava acontecendo. Num momento de desespero, minha avó confessou tudo, contou sobre o pacto, sobre as meninas, sobre a maldição. Qualquer outra pessoa teria achado que minha avó estava louca, mas minha mãe acreditou. Ela conhecia bem esse tipo de coisa. Sabia que existem forças que a gente não entende, mas que são reais. No mesmo dia, minha mãe começou a preparar uma espécie de proteção para mim. Ela fez uma mistura de ervas que tomava todos os dias, amarrou fitas vermelhas em todos os cantos da casa, acendeu velas, rezou orações que ninguém conhecia. Meu pai ficava preocupado, mas deixava ela fazer. No fundo, acho que ele também acreditava que tinha algo de errado acontecendo com a família. Minha mãe entrou em trabalho de parto exatamente à meia-noite. Foi um parto difícil, demorado, como se algo estivesse tentando impedir que eu nascesse. Depois de horas, nasci fraca, quase não chorei. Minha avó nem quis me ver nos primeiros dias. Tinha certeza que eu ia morrer como as outras. Mas minha mãe não desistiu. Ela me dava banhos com ervas, passava mel na minha boca, sussurrava orações no meu ouvido enquanto eu dormia. Quando fui chegando perto dos 6 meses, a tensão na família era palpável. Minha mãe não dormia, ficava me vigiando dia e noite. Na véspera de eu completar 6 meses, ela me levou para um rio. Era madrugada, não tinha ninguém. Ela entrou na água comigo no colo, me mergulhou 3 vezes enquanto dizia palavras numa língua estranha. Voltamos para casa ensopadas. E nessa mesma noite, ela disse que teve um sonho onde via uma sombra se afastando de mim. No dia seguinte, completei 6 meses. Não fiquei doente, não tive febre, sobrevivi. Minha avó não acreditava, dizia que era questão de tempo, que a maldição só estava demorando mais. Mas passou uma semana, um mês, um ano, e eu continuei viva e saudável. A maldição tinha sido quebrada, pelo menos para mim. Mas para as outras meninas que nasceram depois na família, o destino continuou o mesmo. Todas morreram antes dos 6 meses, sem exceção. O pacto continuava valendo. Foi só quando eu tinha uns 10 anos que comecei a entender o que tinha acontecido.
Minha mãe me contou tudo. Achava que eu precisava saber para me proteger. Ela me ensinou algumas das rezas, me mostrou como fazer os banhos de proteção, me fez prometer que nunca, jamais, eu entraria numa encruzilhada à noite. Eu cresci sabendo que era diferente, que tinha escapado de algo terrível. Os outros primos homens me olhavam estranho, como se eu não devesse estar ali. As tias e tios evitavam falar comigo ou com minha mãe. Diziam que ela tinha feito macumba para me salvar. Falavam por trás. Só meu pai ficava do nosso lado. O pior era ver o olhar da minha avó toda vez que me encontrava. Um olhar misturado de medo, culpa e raiva. Como se a minha existência fosse uma afronta ao pacto que ela tinha feito. Como se a qualquer momento algo pudesse vir me buscar. Quando eu era pequena, tinha pesadelos constantes com um homem de chapéu que ficava me chamando, dizendo que eu não devia estar aqui, que tinha um lugar me esperando. Acordava gritando, suando frio, e minha mãe vinha correndo, passava um pano molhado com água benta na minha testa, acendia uma vela branca. Só assim eu conseguia dormir de novo. Os anos foram passando e a família do meu pai continuou ficando mais rica. Meus tios tinham fazendas, empresas, carros importados. Meu pai era o único que vivia uma vida mais modesta, talvez por causa da minha mãe, que nunca quis parte daquele dinheiro. Ela dizia que era dinheiro amaldiçoado, que cada nota tinha o peso das almas das meninas que morreram. Uma vez por ano, minha avó reunia todos os filhos e netos homens para um jantar na casa dela. Mulheres não eram convidadas, inclusive eu. Meu pai ia, mas voltava sempre estranho, calado. Uma vez, bêbado, ele deixou escapar que minha avó fazia um brinde especial nesses jantares, agradecendo pela continuidade da família e da fortuna. Eu sentia arrepios só de pensar no que realmente acontecia naquelas reuniões. Meu avô faleceu quando eu tinha 17 anos. Foi uma morte difícil. Ele passou semanas doente, com febres altas e delírios. Nos últimos dias, ele só murmurava: "Tá chegando a hora de pagar, tá chegando a hora de pagar." Quando morreu, deixou a família abalada. Depois disso, comecei a notar mudanças na fortuna da família. Uma fazenda pegou fogo sem explicação. Uma empresa faliu de repente. Um tio sofreu um acidente grave. Parecia que a parte boa do pacto estava se desfazendo. Minha avó ficou mais fechada ainda. Quase não saía do quarto. Quando ia visitá-la, percebia que ela estava sempre rezando, acendendo velas, como se estivesse tentando se proteger de algo. Uma noite, recebi uma ligação da empregada da minha avó, desesperada. Quando cheguei lá com meus pais, minha avó estava sentada na sala, com os olhos vidrados, segurando um papel velho, amarelado. Era o pacto original, com os termos e condições. No final da página, tinha uma lista com os nomes de todas as meninas que tinham morrido. Eram dezenas. O último nome da lista era o meu, mas estava riscado. E embaixo do meu nome tinha outro, escrito recentemente, o da minha prima que tinha acabado de nascer, filha do meu primo mais novo. A única outra menina da família que ainda estava viva. Naquela mesma noite, recebemos a notícia. A bebê tinha morrido dormindo, sem explicação. Nos meses seguintes, a fortuna da família desapareceu completamente. As empresas faliram, as fazendas foram vendidas para pagar dívidas. Os carros foram tomados. Alguns tios entraram em depressão profunda. Os primos foram encontrar trabalho como pessoas normais, coisa que nunca tinham feito antes. O pacto tinha acabado, e com ele, tudo que ele tinha trazido. Minha mãe me explicou que na noite que me levou para o Rio, quando eu estava quase completando 6 meses, ela tinha feito suas orações mais fortes, pedindo proteção para mim. Foi por isso que eu sobrevivi quando todas as outras meninas não conseguiram. 3 anos depois, minha mãe adoeceu de repente. Encontraram ela à beira daquele mesmo rio onde ela tinha me levado quando eu era bebê. Ela tinha ido fazer suas rezas, como sempre fazia, mas dessa vez algo deu errado. Os médicos disseram que foi um derrame fulminante.
No bolso do casaco dela, encontrei um bilhete. Quando você for mãe, não repita os erros da sua avó. Não faça pactos, não peça o que não é seu por direito. Tudo tem um preço. Meu pai nunca soube de nada disso, foi melhor assim. Hoje tenho 30 anos e sou a única sobrevivente daquela geração da família. Nunca tive filhos, tenho medo do que pode acontecer. Às vezes, ainda tenho pesadelos com aquele homem de chapéu e acordo assustada no meio da noite. E toda vez que passo perto de uma encruzilhada à noite, sinto um frio na espinha, como se algo estivesse me observando, esperando eu cometer um erro, fazer um pedido desesperado, assim como meus avós fizeram. Nunca mais voltei àquela cidade, nunca mais procurei saber da casa da minha avó. Mas sei que algumas histórias não têm realmente um fim.